Tá, sendo bem breve nessa introdução, música é algo que escutamos com frequência pelo menos uma vez. E pra quem já jogou qualquer jogo que seja, já ficou muito hypado querendo enfiar a porrada no boss por causa de um rock tocando no fundo, comovido com a morte de algum personagem por causa da trilha sonora dramática, ou até mesmo tendo um infarto com um jogo de terror que sempre possuía uma música macabra. Apaga, pô, senão ele vai ver nós. Ai, meu Deus do céu! Ela de certa forma sempre esteve presente nos jogos e hoje conversaremos sobre música no mundo dos games. Quando os jogos ainda não eram novidades, era mais comum que no máximo eles tivessem alguns toques ou sonzinhos de alguma ação no game. Mas em 1980 a SEGA lançou para os fliperamas o primeiro jogo com de fato uma música de fundo. Carnival, eu acho que é assim que se fala em inglês, um jogo shooting up. Tenho uma opinião neutra sobre esse jogo, pois nunca tinha ouvido falar antes de fazer esse vídeo. Avançando um pouco, chegamos em 1985, quando foi lançado o Nintendinho, vulgo Nintendo Entertainment System, que foi o nome dado para a versão americana do console, originalmente chamado de Famicom. Nele possuímos jogos que marcaram a história da indústria em vários aspectos. Focando na trilha sonora deles, temos logo de cara Super Mario Bros. Jogo que todos lembram de uma música que é a música da primeira fase, de tão icônica que é. Composta por Koji Kondo, que só poderia compor músicas bastante limitadas. O hardware da época reproduzia somente 5 canais, tendo apenas variações de um mesmo som. O que isso significa? Eu não faço ideia, porque eu não mexo com som. Mas mesmo que simples, fez um trabalho excelente, provando que com poucos beats era possível criar uma melodia memorável. Ainda no Nintendinho temos um jogo conhecido pela sua dificuldade, mas também com ótimas trilhas sonoras. Mega Man, especificamente falando do Mega Man 1 e 2, foram os que mais me marcaram em questão de música. No primeiro jogo, as músicas foram compostas por Matsumae, e sinceramente as que mais me marcaram foram o tema da fase do Bomberman e do Gutsman. De acordo com pesquisas, a Matsumae era muito mais erudita, tinha uma formação clássica diferente do compositor de Mega Man 2, Tateishi, que tinha muito mais experiência em compor músicas mais vocais para bandas, músicas que possuem introdução, verso, ponte e refrão, como músicas de pop ou rock mesmo. Isso você percebe só de ouvir a intro do Mega Man 2, que inclusive é uma das trilhas mais marcantes desse jogo pra mim. Outras que também curti bastante foram a da fase do Quickman, Hitman, e como possuem uma pegada de rock me cativaram bastante, mais do que as do jogo anterior. Já em 1986, quando foi lançado o Master System, não me recordo de tantas trilhas sonoras boas, sendo sincero, quanto a do Nintendinho, mas ainda tem algumas. Começando pelo jogo do Sonic the Hedgehog. Na verdade, a música que de fato ficou grudada na minha cabeça foi a soundtrack da fase Bright Zone, que eu acho simplesmente linda, mesmo que em poucos beats já me consegue trazer uma sensação de aventura quando eu estou jogando. E me lembra alguma música real que até hoje eu não consegui encontrar qual é. As soundtracks desse game foram compostas por Yuzo Koshiro, que adaptou algumas músicas a partir da versão original de 16 bits, de Masato Nakamura. Mas de resto ele mesmo compôs, inclusive a da fase Bright Zone, a minha favorita, como já havia dito. Agora as trilhas sonoras dos games começam a subir para outro patamar, com a chegada do Super Nintendo em 1990, que agora seria possível acrescentar qualquer instrumento à trilha sonora, porém de maneira simplificada, óbvio. Mesmo assim já era um bom avanço, e um curto período de tempo, então não é de se espantar que viesse obras-primas. Um Super Mario World que dispensa apresentações,
até porque todo Super Nintendo vinha com cartucho Super Mario World, pelo menos é o que me diz. E esse possui não apenas uma, mas várias músicas marcantes para mim. A música do mapa de seleção de fase, a música da Yoshi Island e etc. Sempre com um tom alegre e às vezes macabro quando se trata das fases nas casas dos fantasmas ou castelos. Porém, sempre mantendo um tom cartunesco e amigável. É que hoje vai ter festinha. Composta novamente por Koji Kondo. Donkey Kong... como é que fala? Donkey Kong Country. Possui uma trilha sonora bem atmosférica. Aliás, Aquatic Ambience é a melhor trilha desse jogo inteiro pra mim. Essa maravilha foi criada por David Wise, que havia se tornado o único compositor da Rare, criadora do Donkey Kong. Donkey Kong possui tantas músicas marcantes para mim, do primeiro até o segundo, pois o terceiro não tive contato, mas nem tanto quanto Super Mario World. Dessa vez um jogo que por causa da música me influenciou a gostar de games de corrida, um jogo bem obscuro assim, ninguém conhece na verdade, Top Gear. Um jogo com belos gráficos, eu achava muito bonito o visual dos carros principalmente, mas o que se destaca aqui é a música. Principalmente a trilha sonora da primeira fase. Possui um ritmo frenético e animado, perfeito para um jogo de corrida. Foi composta por Barry Leitch. Bem, eu não sei se estou falando certo, eu não entendo muito de inglês. Com esses poucos exemplos já deu para perceber um pouco da evolução que teve de um videogame para o outro. O Mega Drive também não ficou de fora no quesito trilha sonora. Vou falar aqui logo da Vou falar logo da trilogia do Sonic, do primeiro até o segundo. O compositor foi Masato Nakamura. Já no terceiro game, suas músicas foram feitas por vários compositores diferentes. As que me fisgaram no primeiro jogo foi a mais lembrada, a trilha sonora da primeira fase do Green Hill Zone. Mas a minha favorita mesmo está em Sonic 3, a soundtrack da fase Ice Cap Zone. Que acredita-se ter sido feito pelo Michael Jackson, porém não tem nenhuma certeza se foi ele ou não. Realmente combina com o clima frio da área, não sei explicar, mas dá pra ter essa sensação escutando. Agora, avançando um pouco mais, em 1996 foi lançado o Nintendo 64. Se no Nintendinho e no Super Nintendo os games tinham músicas incríveis, o 64 não era diferente. E começamos citando ele. O jogo com um cara gordinho vestido de vermelho, um cara verde e um vasto mapa para ser explorado. Exatamente, estou falando de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que no quesito trilha sonora apenas na música de fundo da casa gera uma boa obra-prima. As músicas de Hyrule, que eu já não tenho o que comentar, diferente do que eu já havia falado em sons anteriores. É simplesmente incrível, não tem mais o que falar além disso. Até mesmo a soundtrack da tela de seleção é incrível. Pô, do nada apareceu uma notificação aqui, peraí. Até mesmo a soundtrack da tela de seleção é incrível. E tudo isso foi composto por novamente Koji Kondo. Claro que ainda no Nintendo 64 temos o jogo que influenciou na maneira que jogos 3D seriam feitos após ele. Que não é surpresa para ninguém, o Super Mario 64, que na minha visão envelheceu muito bem na questão dos gráficos, mas voltando para a trilha sonora, acho que não é ousadia falar que todas as músicas desse jogo são boas. Mas obviamente tem as que para mim se destacam como Dire Dire Docks e a música do Slider. Apesar de fases aquáticas não serem minhas favoritas, as músicas compensam. Desgraça! Já a música do Slider é bem animada e me dá uma nostalgia que ajuda a lembrar dela com facilidade quando falo de Super Mario 64.
além de várias outras, pois é difícil escolher nesse jogo uma música favorita. E para surpresa de ninguém, o compositor dessas trilhas sonoras foi Koji Kondo. Agora indo para os anos 2000, enfim chegamos na grande era do tão famoso PlayStation 2. E até mesmo a tela dele iniciando um jogo é memorável. Já nesse console, em quesito músicas que marcaram, começa com simplesmente GTA San Andreas, que coloquei aqui apenas para citar uma soundtrack que vale por todas. A música tema do jogo. As trilhas sonoras desse game foram feitas por Michael Hunter, compositor de origem britânica, e não encontrei muita coisa relacionada a ele, mas com certeza acertou muito ao compor as músicas para esse jogo. Tá, esse foi um jogo que eu joguei muito tempo depois do meu primeiro contato com o PS2. Estou falando do jogo Shadow of the Colossus, ou Colossus, sei lá, dane-se, eu não entendo inglês. Onde você precisa derrotar criaturas imensas para ressuscitar sua mulher, ou ao menos aparentava ser apenas isso. A trilha é bem dramática, só basta ver a morte do primeiro colosso para você entender o que estou falando. Porém, minha trilha favorita é a Violent Encounter. É muito foda quando você tá lutando intensamente contra aquele bicho enorme e começa a tocar essa música de fundo. Essas soundtrack foram feitas por Mano, eu não vou saber falar isso, então tá aí passando na tela. Shadow era um personagem bem famoso da série Sonic, então ele ganhou um jogo próprio para PS2. Eu gostava quando criança, não sei se hoje em dia eu ainda gostaria, mas falando sobre a trilha sonora, eu não me recordo de muita música marcante, mas uma música em específica desse game ficou cravada em minha mente de tão boa. Seu nome é I Am. É só isso. Essas músicas foram feitas por Jun Senue, já compôs para o Sonic Adventure 1 e 2 e Sonic Generations. No GameCube temos um jogo curioso, digo isso pois é um jogo de terror feito pela Nintendo, Luigi's Mansion. Mas mesmo sendo um game de terror, ele ainda tem um clima mais leve, afinal é a Nintendo. Acho as músicas desse jogo muito interessantes, algumas são eletrônicas, umas clássicas, e outro me lembra até mesmo um beat de rap, como a música tema do professor Egad's Laboratory. E novamente, eu não sei como é que se pronuncia isso. E algo em comum com as músicas desse game é justamente um clima de terror, porém suavizado, até porque, como eu disse, Nintendo. Mesmo assim, eu gosto muito desse estilo que escolheram pro Luigi's Mansion, as trilhas sonoras feitas por Kazumi Totaka. Agora dando um pulo bem grande, eu diria, indo para 2014, no dispensável Nintendo Wii, foi lançado Mario Kart 8 Deluxe para um console bem medíocre, eu diria. Que uma música em específica me chamou muita atenção, a Big Blue, uma trilha agitada com elementos de rock e jazz. Um som incrível que se encaixa bem num jogo de corrida. Agora, em 2015 foi lançado um dos jogos indies... Agora fosse 2015, tô meio parado no tempo. Em 2015 foi lançado um dos jogos indies mais famosos e populares por um bom tempo, Undertale. E dá pra citar muitas trilhas marcantes desse jogo, como o tema do Sans, Snowden Town, Hopes and Dreams, enfim. Porém, a mais famosa é a que eu também mais gosto, não é surpresa pra ninguém, que é a Megalovania. Apenas de escutá-la você já consegue perceber que vai passar por uns maus tempos. Todas essas músicas foram feitas pelo próprio criador, Toby Fox. Vemos que música é algo essencial no mundo dos videogames, para te deixar mais imersivo e transmitir mais ainda a emoção dos personagens.
E ao observar essa enorme quantidade de músicas, podemos ver como elas evoluíram tanto em algumas décadas. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like caso realmente tenham gostado e se inscreva se quiser. Arrivederci.